Olá, eu sou a professora Érica Bernac e leciono as disciplinas de Matemática, Física e Desenho Geométrico. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre porcentagem e o uso dela no nosso dia a dia. Não se esqueçam, depois de assistir ao vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal e curtir. E roda a vinheta. Nós vamos começar então falando sobre a porcentagem. Porcentagem para nós é uma razão onde o denominador é o 100. E se nós olharmos com atenção, o próprio nome já indica para a gente esta divisão. O por na matemática, ele representa a divisão. Então, é uma divisão por 100. Então, daqui o nome, porcentagem. Porcentagem, divisão por 100. Que símbolo que a gente usa? Esse aqui. E de onde surgiu a porcentagem? Ela vem desde a antiguidade, desde o Império Romano, já tem os primeiros usos dela. E hoje, mesmo inconscientemente, a gente usa a porcentagem quando nós falamos sobre dinheiro. Porque R$1 no nosso dinheiro, se nós dividirmos em 100 partes, vai formar os centavos. Então, a cada 100 centavos, nós temos R$1. Então, 100 vem da porcentagem. Dando continuidade, nós vamos falar sobre a forma como nós podemos representar uma porcentagem. Ela pode ser apresentada na forma percentual ou porcentual, as duas linguagens estão corretas. Então, nesse caso, eu vou usar o 20% como exemplo. Então, se eu fizer a opção de usar a representação percentual, eu vou usar o símbolo. Agora, se eu fizer a opção de representar na forma fracionária, eu devo transformar esse percentual em fração. Então, o que eu vou fazer? 20 por é a nossa divisão que eu havia dito para vocês. Divisão por 100. Então, minha forma fracionária, 20 sobre 100, 20%. E a forma decimal, que é quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador. Então, dividindo 20 por 100, eu vou encontrar 0,2. Na hora de nós fazermos os cálculos usando porcentagem, a gente pode fazer a opção da forma que achar mais adequado. Tem pessoas que preferem usar fração, tem pessoas que preferem usar o decimal, tem situações que é mais fácil um, outro. Então, vai de vocês identificarem a forma como se sentem mais à vontade para estar fazendo esse exercício. Agora, tem algumas porcentagens que elas são muito significativas para a gente. Se nós soubermos, elas vão auxiliar no nosso dia a dia, no fazer um exercício. Então, vamos lá, vamos ver quais são essas porcentagens. Nós vamos falar sobre, então, as porcentagens notáveis. A primeira porcentagem notável, 100%. Isso representa 100, por é a divisão, 100. Isso se transforma em um inteiro, eu dividindo 100 por 100. Num diagrama, 100% representa o total. Se eu pensar no meu dia a dia, quando eu for comprar uma mercadoria, o preço que está escrito na mercadoria na loja, esse preço representa o 100%, é o preço total. Agora, esse preço, num pagamento à vista, ele pode ter um desconto. Se eu for parcelar e atrasar essa prestação, ele pode ter um aumento. Então, nós vamos ver modos para se calcular um aumento e um desconto. Uma segunda porcentagem notável que nós temos é 50%. 50% para nós representa 50 por 100.
Simplificando essa fração, transformando ela em decimal, eu tenho 0,5. Num diagrama, eu coloco a bolinha toda, representa 100%. Se eu dividir ela em duas partes, eu vou ter 50% para um lado, 50% para o outro lado. Então, o que a gente conclui que 50% é meio. Depois nós temos 25%, representando na forma fracionária 25 por 100, ou seja, em decimal 25 centésimos ou 0,25. Pensando num diagrama, o total 100%. Cortei ao meio, ficou 50%. Vou cortar ao meio novamente, então eu vou ter cada partezinha dessa representando 25%. Se eu quero, então 25% nesse diagrama, ele corresponde a apenas uma parte da minha figura. Então, 25% corresponde a 1/4. Então, todas as vezes que eu quiser encontrar 25% de um produto, basta eu pensar, vou pegar o valor total e dividir por 4. Eu já encontrei 25%. E se eu quiser 75%? Vou ter minha fração 75 sobre 100. Na forma decimal de 75 dividido por 100, 75 centésimos. Representando num diagrama, dividido em 4 partes. Se eu pegar 3 dessas partes, eu vou estar pegando 75%, ou seja, 3/4. Nós acabamos de ver que 100% representa o inteiro. Agora eu vou falar sobre um modo prático para se calcular 10%, 1% e a partir disso calcular qualquer porcentagem que a gente queira. Então, 100% corresponde a um inteiro. Vou pensar numa situação prática. Vamos pensar no número 600. $600 para mim representa 100%. Ah, mas eu quero encontrar 10% desse número. Então, o que eu vou pensar? 100% são 600. 10%. O que aconteceu de 100 para 10? Eu tenho a diminuição de um número, do último número. Então, 100, eu tirei um zero, ele ficou 10. Então, se eu pensar nos 600, basta eu pensar da direita para a esquerda e tirar o último número. Então, quanto é 10% de 600? 60. E se eu quiser saber 1%? 1%, eu estou tirando 2 zeros do número 100, as duas últimas casas. Então, sempre da direita para a esquerda, nós vamos pensar em tirar as duas últimas casas. Então, ficou 6.
Então, pensando no nosso exemplo, número 600, 600 é 100%. 100% igual a 600. De 100 para 10, nós diminuímos o zero, que é a última casa decimal. Então, tirando o zero, 10% de 600 é 60. 1% eu tirei 2 zeros do número 100. Então, eu devo tirar os dois últimos números. Então, ficou que 1% corresponde a 6. Agora, se eu usar como exemplo o número 625, é um número que não termina em zero. Então, eu vou ter que 100% é igual a 625. 10% vou estar tirando, pensando no número como um todo, e tirar a última casa decimal. De que forma que eu tiro essa última casa decimal? Sempre indo da direita para a esquerda, conto uma casa e coloco a vírgula, porque eu não posso deixar de ter o número. Então, 62,5. E 1%? 1%, nós pensamos no número como um todo. 1% deixou de ter os últimos dois zeros do 100. Então, eu vou pensar nas duas últimas casas decimais, sempre da direita para a esquerda, e colocar a vírgula. Então, eu tenho que 1% é 6,25. E de que forma isso pode me ajudar? No dia a dia, eu posso pensar rapidinho. Eu vou comprar uma mercadoria. Ela custa R$180. Ai, mas o dono da loja ainda dá 10% de desconto. Então, eu vou pensar assim, ó, 10%, eu só tiro um zero. Então, 180, tirei um zero, eu fiquei com 18. Então, eu vou pagar R$18 a menos. E se eu tivesse 20%? 2 vezes o 20. Ah, e se ao invés disso o dono da loja tivesse me dado 5% de desconto? O que eu ia pensar? No meu 180, eu vou tirar 2 zeros, 2 números, então 1 e 80, eu tenho 1%. Vezes 5 é o resultado do que eu vou ter de desconto. Então, essas porcentagens ajudam muito a gente fazer os cálculos no dia a dia. Agora, nós vamos ver usando essas porcentagens em situações práticas. Vamos lá? Vamos, então, calcular a porcentagem de uma quantia. Se vocês se lembrarem desses dois passos, vai facilitar muito a vida de vocês. Então, se eu quero achar a porcentagem de uma quantia, eu penso, multiplico e divido. Vamos para o nosso exemplo. Quanto é 20% de 300? 20% fração. O D, para nós, é a mesma coisa que fazer vezes 300. Multiplico e divido. Então, vamos lá. Multiplico 20 vezes 300. Isso aqui vai dar 6.000. Multipliquei. Próximo passo, divido. 6.000 dividido por 100. Isso aqui vai ser 60. Então, quanto é 20% de 300? R$60. Vamos para o próximo exemplo? Nesse nosso próximo exemplo, nós temos conhecida a porcentagem do valor e eu quero saber a quantia total. Então, nesse caso, a minha regrinha prática vai ser: primeiro divido, depois eu multiplico. Então, vamos lá, 20% de que quantia corresponde R$60? A quantia minha é desconhecida, então para isso eu vou usar uma letra, um quadradinho, alguma coisa para me simbolizar o desconhecido. Então, vamos lá, 20%. De que quantia?
Não sei, eu quero achar essa quantia. Então, o meu desconhecido vai ser o X. Corresponde a R$60. Então, quer dizer, é igual a 60. Nesse modo prático, primeiro eu divido, depois eu multiplico. Então, primeiro eu divido. Vamos lá. 60 divide por 20, fica 3. No segundo passo, eu multiplico. Multiplico por quanto? Pelo 100. Então, 3 vezes 100, 300. Resposta? Será R$300, a quantia procurada. Agora, neste exemplo, nós vamos determinar a porcentagem que o número representa em relação ao total. Para isso, no modo prático, nós vamos pensar em dividir o que eu tenho pelo total. A seguir, eu vou multiplicar o resultado dessa divisão por 100. Aí eu coloquei um exemplo para nós vermos aqui. Numa prova com 50 questões. Então, o que representa esse 50 aqui para mim? Esse 50, ele representa o total de questões que tinham nessa prova. Eu acertei 30 questões. Então, o que representa esse número 30? O que eu tenho. E eu quero saber qual foi, em porcentagem, o meu acerto. Então, seguindo essa regrinha prática, eu vou dividir o que eu tenho pelo total. Então, eu tenho 30 acertos. Eu vou dividir por 50. Fazendo essa divisão, sempre lembrando que numerador dividido pelo denominador. Acrescento um zero porque o 30 é menor que o 50. Então, e acrescento o zero aqui. 300 dividido por 50, eu vou ter 6 e não sobra nada. Então, nós temos 0,6. A seguir, nós vamos multiplicar o resultado. Então, eu vou multiplicar 0,6 por 100. 100 é da porcentagem. 0,6 vezes 100, 60%. Então, eu chego à conclusão que eu acertei 60% das questões da prova. Agora nós vamos falar sobre o aumento. Quando nós desejamos aumentar o valor de alguma mercadoria, de algum objeto, nós devemos sempre considerar o valor total como sendo 100% e somar o aumento. Assim, num exemplo prático, se eu tiver uma mercadoria que custa R$80 e seu preço sofrer um acréscimo de 30%, seu novo valor será... Então, tenho dois caminhos, na verdade, nós temos até mais caminhos para fazer, mas eu vou mostrar dois caminhos rapidinhos para vocês. O primeiro é usando aquela ideia do 10% que eu falei para vocês. 100% é 80. 10% é 8. Então, tirei um zero. 10%, um zero a menos. Agora, o que é 30%? 30% são 3 vezes 8, 24. Então, se eu quero acrescentar 30%, eu vou acrescentar R$24. Então, o novo valor será 80 mais 24. Então, eu terei R$104.
Agora, se eu quiser fazer de outro modo, um outro modo muito rápido que nós temos, é pensar 100% valor total da mercadoria. Essa mercadoria sofreu um acréscimo. Todo acréscimo é mais. Mais quanto? Mais 30. Ora, 100% em decimal é 1 inteiro. 30%, 3 décimos. Então, essa mercadoria vai ter o preço dela multiplicado por 1,3. Vamos lá? Vou colocar o decimal em cima para ficar mais fácil e deixo o zero do lado de fora. Começo a conta baixando o zero. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Como da direita para a esquerda eu tenho uma casa, da direita para a esquerda eu conto uma casa. Então, eu tenho R$104, o valor reajustado da mercadoria. Agora nós vamos falar sobre desconto. Um modo prático de nós pensarmos o desconto é que nós devemos considerar o valor total como sendo 100% e subtrair menos o desconto. Aí, num exemplo, assim, se eu tiver uma mercadoria que custa R$120 e seu preço sofrer um desconto de 20%, seu novo valor será, vamos lá, como no exercício anterior eu havia falado para vocês de usar o 10%, que tirar um zero do número, eu poderia pensar, ó, 10%, R$12, porém, e multiplicar por 2. 2 vezes 12, R$24. Mas vou mostrar um outro caminho que talvez algum de vocês prefira fazer por esse outro caminho. Esse outro caminho é 20% de 120. 20%, 0,2. O D eu vou trocar por vezes 120. Isso daqui para mim, 0,2 vezes 120, 24. Fazendo o desconto, lembrando que desconto é menos. Então, lembrando do desconto, 120 menos 24, nós vamos ter o novo preço da mercadoria, R$96. Agora, então, ficou em um modo diferente que eu mostrei para vocês no anterior. E pensando naquele jeito que nós temos o 100% para iniciar. Então, o preço da mercadoria, 100%. O desconto, menos 20%. Então, eu vou estar pagando 80%. Na forma decimal, 0,8. Então, vamos lá. 120 multiplicado por 0,8. Isso aqui, 960. Como tem uma casa decimal, eu coloco a vírgula, 0, depois da vírgula, não tem valor. Então, vamos lá. O novo preço da mercadoria será R$96. E mostrei aqui no vídeo 3 modos diferentes de nós calcularmos um aumento e um desconto. Agora, tem muitos que gostam de usar a regra de 3 para calcular aumento e desconto. Mas no próximo vídeo. Até mais!